Fala, Lê. Já já te chamo, tá? Hum, beleza. Boa noite. Fala, Dê. Tudo bem, Marcinha? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. A gente sempre dá um tempinho para poder iniciar os recados. Alessandro, o som tá bom? Por favor. Fala, Tati. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Celinha? Hoje tô sem óculos. Oi, Dri. É mais difícil para eu ler. Tudo bem, Mar? O som tá bom, então. Obrigada, gente. Cidinha, tudo bem? Legal, gente, é bom. Dá uns minutinhos a gente começa, né? Com os recados. Então, antes de iniciar os recados, vocês estão ouvindo o barulho das crianças aqui ou não? Eu vou chamar o meu amigo. Já. Ai, meu Deus. Porque vai ficando aqui comigo. Não estão ouvindo o som das crianças? Já Tudo bem, estamos Lê? aí. Tudo bem, Lu? Você tá ouvindo o som das crianças fazendo bagunça aqui? Não, né? Tava escutando assim, mas tava bem de fundo, bem tranquilo. Ah, isso porque a gente fala, olha, vou fazer live, fica em silêncio, né? Aquela colaboração total, né? É, faz Deixa, parte. faz parte mesmo, né? Daqui a pouco passa o carro do gás, né? O homem do óleo, o lixeiro, enfim. Coisas Cachorro de home, latindo. né? Cachorro latindo, essas coisas todas, né? Seja bem-vindo, Alessandro. Muito Alessandro obrigado. trabalha com a gente de sexta-feira, está nas escolas. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite, tá bom? E eu que agradeço o convite ter lembrado de mim. Sim, sem dúvida, sempre. A gente vai, na medida do possível, chamando todos os companheiros para que todos possam matar a saudade. Esses momentos são bem calorosos, fazem um bem danado para o coração, né? Então tá bom. A gente vai iniciar com os recados primeiro. E a gente sempre repete alguns porque eles são importantes para a nossa casa. Atualmente é o único meio de comunicação que a gente tem, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente sempre reforça para que vocês possam estarem nos ajudando a divulgar as nossas lives. Porque uma palavra de amor, uma palavra de evangelho, nesses tempos, podem sempre salvar uma vida, né? Confortar o coração, dar um bom ânimo. Então, as nossas lives acontecem de segundas às sextas-feiras, às 19h30, às terças-feiras de manhã, às 14 horas, desculpa, e sábado e domingo às 10 horas da manhã. Está também dentro da nossa proposta do Evangelho Sem Fronteiras. E nós fazemos ao vivo pelo Instagram e depois elas ficam nas nossas redes sociais, no Facebook e também no nosso canal no YouTube, tá bom? Obrigada. Beleza. É minha irmã passando aqui. Segundo recado, também é da parte espiritual. Falando para vocês que a infância e juventude está bastante ativa. Então, fora as videoaulas que também são publicadas semanalmente nas nossas redes sociais, produzidas pelos evangelizadores. Desde agosto, nós estamos também com os encontros virtuais com as crianças e com os jovens. Então, eles acontecem aos sábados de manhã, das 9 às 10, e dividido por turmas. Então, a gente tem as turmas de 6 a 12 anos, da evangelização infantil, a pré-mocidade de 12 a 14, e o GCAL, jovens, de 14 a 21.
Então, se você tiver interesse em participar, na nossa página Evangeluz no Facebook, tem lá as instruções para você poder cadastrar o seu filho, tá bom? Então, Evangeluz a Caminho da Luz no Facebook tem as instruções. E também é uma forma da gente divulgar o Evangelho, continuar com esse trabalho tão bonito e tão necessário da evangelização de jovens e crianças, tá bom? O A Caminho da Luz também já começou há mais de um mês, o plantão, abriu o plantão da nossa secretaria, que acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 17, e sábado, das 9 às 15. E o que você pode fazer nesse plantão, né? Nesse plantão você pode tratar de todos os assuntos relacionados ao Clube do Livro, ou seja, você pode retirar seu livro, se você já tiver pago é só levar o comprovante, ou então você pode fazer o pagamento no dia que você for durante o plantão, e aí você já retira o livro. Você pode se associar ao Clube do Livro. O Alessandro está mostrando os 2 últimos livros aí que foram entregues. Está ao contrário, mas a gente já está aprendendo a ler ao contrário também, né? Legal. Porque a gente está com um pouquinho mais de tempo e precisando, nesse tempo, torná-lo produtivo. E a leitura colabora bastante com isso, né? Aí você pode fazer os pagamentos, retirar o livro e também se associar. Pode acertar também, se associar ao Caminho da Luz, acertar os seus boletos, atualizar o seu cadastro, tá? Nesse plantão também é possível a gente adquirir as máscaras novas. Tem uma máscara nova? Eu voltei. Ah, beleza, ótimo. O Alessandro já foi mais rápido que eu. Mostra aí, Lê. Essa máscara, gente, é aquele modelo 3D diferente. Ela é ajustável e o logo do Caminho da Luz está bordado, não está silcado, tá bom? Ela tá bem bonita aí para... e assim, a cor preta é mais neutra, né? Então a gente pode usar com qualquer look. Então vocês podem ir até o Caminho da Luz, comprar as novas máscaras. É ajustável, vem aberta para ajustar, né? E a gente ainda E o tem... nozinho fica escondido aqui, ó. Bem Ah, legal, legal. não aparece. E ainda tem um metal aqui para você moldar Para o ajustar no nariz, nariz. Muito né? boa. Legal, Lê, obrigada. E a gente ainda tem alguns números da camiseta comemorativa de 45 anos, que nunca dá para eu mostrar porque eu sou muito grande, né? E a livraria também está aberta, só que só de segunda a sexta, das 9 às 17. Então você pode dar um pulinho também até o A Caminho da Luz, para ver os nossos títulos, e a gente tem um título novo, bem legal, que é o livro do Haroldo Dutra Dias, que é Despertar, Nossos Desafios na Transição Planetária. É um livro fresquinho do Haroldo, e vocês também podem já encontrá-lo na nossa livraria, tá bom? E a gente tem os recados sociais, que são importantes também para a manutenção da nossa casa de oração e para a manutenção das nossas obras sociais. Então, a gente continua captando doações para o Mercalar, né, o nosso bazar de seminovos e usados, e elas estão sendo recebidas no Caminho da Luz, no horário de plantão, segunda a sexta, das 9 às 17 e sábado, das 9 às 15, tá? Então, se você tem eletrodoméstico, eletrônico em bom estado, funcionando, né? Principalmente funcionando, utensílios de cozinha, roupas femininas, masculinas, infantis ou brinquedos, então a gente agradece a doação para compor aí o nosso estoque a ofertar do Mercalar, tá bom? E brinquedos também. Agora está chegando o fim do ano, as crianças vão ganhar novos brinquedos, elas podem aprender a doar os brinquedos antigos, tá bom? Nós também continuamos com a nossa arrecadação de alimentos e itens de higiene para os nossos abrigos, só que esses itens a gente solicita que vocês entreguem diretamente na sede do nosso lar, que fica na rua Magé 78, das 10 às 14, de segunda a sexta-feira, tá bom? A relação de itens, dos alimentos e os itens de higiene que a gente precisa, eles estão lá nas nossas redes sociais, tá bom? Instagram, coloca para aceitar as notificações, porque assim, sempre que as meninas atualizam os posts, vocês recebem, né?
Então, no Instagram e no Facebook, a gente tem nos sites também a relação dos itens, tá? E a gente começou hoje, divulgou hoje, uma campanha de Natal para as nossas 300 crianças dos CCAs. É aquele centro onde as crianças vão na escola de manhã, elas vão à tarde para o CCA, recebem um almoço e as atividades no período da tarde. Quem estuda à tarde vai de manhã, vice-versa. Todo esse tempo eles ficaram assim com as atividades em casa, então todo o trabalho foi revertido para que eles recebessem cestas básicas, eles recebessem os materiais didáticos para poder terem a aula em casa, e agora eles estão voltando, então nós vamos ter uma campanha de Natal. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar a imagem. Deixa eu ver aqui, eu vou inverter, tá? Aqui, ó, gente. Campanha Nosso Lar, Natal Solidário. Faça o Natal mais feliz para as crianças e adolescentes do CCAs Nosso Lar. Então, qual é a proposta? Dá para ver aí, Lê? Dá um pouco, coloca um pouquinho mais para longe, tá cortando um pouco. Não, ao contrário. Mais longe. Aqui. Ah, tá. É que tem um Papai Noel bonitinho, tem o logo do Nosso Lar, né? Agora eu vou aproximar dessa informação que é importante, ó. Faça o Natal mais feliz para as crianças e adolescentes. Então, qual é a proposta? É que a gente possa contribuir doando um valor a partir de R$50. Por quê? Porque nós vamos fazer, né, providenciar os presentes para as nossas crianças e adolescentes, no total de 300, tá? Com camisetas que eles vão ser presenteados nesse Natal. E esse é o número da agência, ó, Bradesco, agência 132, conta corrente 664219 e o CNPJ do Nosso Lar para poder fazer essas captações, tá? Então a gente vai fazer essas captações no mês de novembro para que eles possam, para que haja tempo, não é? Da gente receber aí as doações captadas nessa conta corrente e posteriormente o pessoal responsável da administração dos CCAs vai providenciar o presente para as crianças, tá bom? A gente não consegue esse ano fazer aquele esquema das sacolas, dos presentes, por conta de tudo isso que vem acontecendo. Então, essa campanha é uma campanha específica para as crianças dos CCAs e a gente conta aí com a colaboração de todos vocês, tá bom? E a gente, aqueles que quiserem fazer doações em dinheiro que não seja revertida para essa campanha, porque para essa campanha, gente, é nessa conta específica. Mas se você quiser também ou fazer uma doação para o Nosso Lar ou para o A Caminho da Luz, os nossos dados bancários continuam expostos nas nossas redes sociais, tá bom? Acho que é isso, né? Então, eu vou colocar o hino do A Caminho da Luz para a gente começar. Se eu esqueci de algum recado, alguém avisa, por favor. E eu vou... Depois o Alessandro vai fazer a prece de abertura para a gente. Aí nós combinamos que por conta da internet eu desconecto e ele volta no final, tá bom? Então, peraí que eu vou ver se tá para vocês ouvirem. 1, 2 e... Vamos lá, gente. Aqui. Dá para ouvir, Ale? Tá bom. Tá um pouquinho baixo. Baixo? Acho que eu não consigo aumentar mais. Aí tá bom. Tá bem baixinho. Tá muito baixinho? Tá. Hoje recebo a sorrir da minha boca poder repartir com aqueles que venham buscar. Que a esperança os faça sorrir na alegria de me encontrar. Que a esperança os faça sorrir na alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou
Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que confia em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a aventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só no caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Então vamos cerrar os nossos olhos e em pensamento vamos nos dirigir até ao caminho da luz, onde mentalizamos a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que neste momento nos envolvem com uma luz divina e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nosso caminho e luz de nossas almas. Sê conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Lê. Por nada. Vibremos, se Deus quiser. Vou desconectar, dá licença. Beleza, então, gente. Que o Mestre Jesus e os amigos espirituais possam nos envolver, nos inspirar, pois é sempre uma responsabilidade muito grande nós falarmos do Evangelho. Principalmente de Lucas, que era um evangelista assim que eu realmente não conhecia como deveria, né? E agora fiquei mais motivada a conhecê-lo, né? E talvez seja um dos evangelistas onde a gente encontre menos informação, assim, com a mesma característica de perfil que a gente tem apresentado dos outros evangelistas. No entanto, gente, a proposta, né, é nós fazermos como nós temos feito em outras oportunidades que a gente pode falar dos apóstolos, que é trazer algumas passagens onde a gente consiga avaliar a postura, o jeito de ser de cada um, refletindo na utilidade dessa referência para o momento que nós estamos passando, né? Existe um livro chamado Médico de Homens e de Almas, de uma escritora britânica chamada Taylor Caldwell, acho que é assim que pronuncia. E logo no prefácio desse livro, ela coloca que ela demorou 46 anos entre o início da escrita e o término do livro. É um livro que eu não li e achei que não seria respeitoso eu tentá-lo ler em uma semana, né? Que era o tempo que eu tinha para pensar sobre o assunto.
Mas, então, quando eu tiver a oportunidade, fica a indicação e eu vou ler com respeito e atenção. E é um livro que essa autora, desde quando ela era pequena e ela católica começou a conhecer os apóstolos, ela já se afeiçoou a Lucas. E é um livro assim que fala intimamente da vida de Lucas dia a dia, né? Tem uma parte da abordagem dele como missionário, mas é o Lucas na família, o Lucas com os amigos, a relação com os pais, o período que ele se afastou de casa e depois voltou, as cartas que a mãe dele enviava a ele. Então, para a gente se aprofundar nessa linha de biografia, é um livro indicado. Agora, a gente sabe que Lucas foi um evangelista que não conheceu pessoalmente Jesus. Então, a ponte de acesso, né, o caminho que ele trilhou para fortalecer o evangelho de Jesus no seu coração, passa por Paulo de Tarso. Então, não tem como falar de Lucas, isso na minha opinião, né? Sem falar de Paulo de Tarso. Então, a bibliografia utilizada para falar sobre Lucas hoje é o livro Paulo e Estevão, tá bom? Então, depois, quando vocês quiserem também resgatar essa leitura, a gente reforça a indicação. E tem um detalhe, né? Em tempos em que precisamos, né, fortalecer a nossa fé, de fato, Paulo e Estevão é um livro que colabora bastante com isso, tá? Então, quando eu comecei a me aprofundar nessa relação de Lucas com Paulo, né, no livro Paulo e Estevão, duas coisas me chamaram a atenção. Então, um episódio, que logo vou dividir com vocês, e a questão da amizade. Realmente isso me chamou a atenção. Tive a oportunidade de assistir uma ou duas palestras de estudiosos falando sobre Lucas, e eles ressaltam isso também. Mas é porque isso é muito forte na relação de Lucas com Paulo. E eu fiquei pensando nos meus amigos, fiquei pensando na importância que eles têm na minha vida, fiquei pensando como eu me relaciono com os meus amigos, ou tenho me relacionado nesses tempos de pandemia. E, então, essa é uma vertente que a gente vai tratar aqui também, tá bom? Lucas era um sírio de Antioquia, que é uma cidade que fica no sul da Turquia, quase fronteira com a Síria. Então, Lucas é o único evangelista que não era judeu. O que ele escreveu em grego, dando inclusive a possibilidade de expandir mais o conhecimento, né, em função dessa legibilidade que tinha a língua grega. Ele era um médico profissional, e é interessante conhecer a forma que o inspirou a ser médico. Então, o pai dele era guarda-livros do governador na época, quando ele era pequeno, e esse governador tinha uma filha chamada Rúbria, e ele cresceu brincando com essa menina. E cresceu também reverenciando um Deus desconhecido, que não era um Deus que o pai dava nome, porém era o único momento em que o pai era mais doce, mais afetuoso, quando ele fazia as orações todos os dias a esse Deus desconhecido. E aí o que acontece? Ele cresce com a Rúbria, brincando, se afeiçoa muito a ela, mas era uma menina que tinha sérios problemas de saúde. E eu estou resumindo o máximo a história, né? Aí quando chega na adolescência, ela é acometida várias vezes de problema de saúde, a história relata todas essas questões, e aí quando ela chega na adolescência, ela sucumbe, ela desencarna, e
Lucas fica assim muito magoado com esse Deus desconhecido, né? Porque ele fazia tantas orações pedindo pela saúde de Rúbria e ele não recebe essa graça. E ele fica muito magoado, então ele decide ser médico. Inclusive, a história conta, os historiadores contam que o pai de Rubem, o governador, ele que financia os estudos de Lucas. E ele resolve ser médico por conta de que ele pensava assim, já que Deus não curou a Rúbria ou não cura as pessoas, eu vou tentar fazer isso, né? Então, a partir daí, exercendo a medicina, a proposta dele era realmente levar o socorro a todas aquelas pessoas que necessitassem, independente das condições financeiras, independente da classe social. E foi com o tempo, né, durante muito tempo, quando ele pôde ter acesso ao Evangelho de Jesus, não ainda através de Paulo de Tarso, ele passa a conhecer um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus misericordioso, e aí aquele aprendizado das palavras do Evangelho de Jesus acerca desse amor que o Pai tem por todos nós, ele passa a ter o seu coração mais confortado. Ele serena aquela mágoa e reforça o entendimento de que, por linhas assim tortas, ele estava no caminho certo. E muitas vezes é assim que acontece mesmo, né? Com as pessoas que conseguem extrair o lado bom, apesar da dor que ele sentia, aquela dor potencializou um lado bom dele, que era poder ter a vontade de curar as pessoas, de ajudar as pessoas. Hoje eu tive a oportunidade de assistir um documentário que passou ontem na TV Cultura sobre a questão do suicídio na infância e juventude. Quem tiver a oportunidade de assistir vai ver duas, três pessoas que dão entrevista, que contam as suas histórias, histórias difíceis, de muita dor, que passaram, não é? A ajudar os semelhantes por conta dessa dor. Então a gente vê que mesmo quando o nosso coração está dilacerado, como estava o coração de Lucas, ou de pessoas que nós conhecemos, ou de nós mesmos, nós temos esse potencial de transformar a nossa dor em algo produtivo e algo que ao longo do tempo vai nos beneficiar e principalmente vai beneficiar o semelhante. Então é assim que Lucas se torna médico, e por ser médico, por ser o evangelista, ele é o patrono dos médicos, né? Ele é autor do Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro que consta no Novo Testamento, e que é um livro que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que ele teve a incumbência de escrever para registrar, né, a obra do cristianismo realizada pelos apóstolos, né? Como que o cristianismo foi estabelecido e toda a frutificação que aconteceu, independente de todos os momentos de dores que os apóstolos vivenciaram com as perseguições. E ele também escreveu o terceiro evangelho, que é um evangelho que os historiadores apontam como o mais completo, porque ele fala desde o nascimento de Jesus até as aparições. É o evangelho que foi escrito em grego, que tem mais parábolas, quase todas, e o evangelho de Lucas contempla o evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus, o que dá para os historiadores essa unidade, essa veracidade dos acontecimentos, tá? Falam que é lógico, é o mais bem escrito, porque Lucas era muito culto, tá bom? E assim, ele teve a oportunidade de entrevistar todas as testemunhas oculares dos fatos de Jesus, e tem um lado também poético, né? Porque vocês imaginem Lucas como médico,
como alguém que tinha como referência a ciência, relatar as curas de Jesus, né? Então, a beleza que ele via em tudo aquilo que Jesus realizava, que ele sabia que de alguma forma era impossível através da ciência da época, é um evangelho que ele escreve com deslumbre, com entusiasmo, né? Os historiadores falam isso também. E para escrever tudo isso, ele conversou com todo mundo, com os apóstolos, com Maria e com todos os outros que também seguiam Jesus, certo? Então ele morreu aos 84 anos, solteiro e sem filhos, numa cidade chamada Beócia, que fica na Grécia Central, tá? Então, além de ser médico profissional, além de ser autor do Atos dos Apóstolos, além de ser autor do terceiro evangelho, Lucas foi companheiro de Paulo. E essa parte, gente, assim, é muito legal de ver. É, assim, uma parte que dá muito incentivo para a gente. Então, tem 3 passagens, vamos ver se dá tempo, vou ser bem objetiva, né? Que é legal citar, que elas constam no livro Paulo e Estevão, como eu falei. E a primeira delas é quando Lucas conhece Paulo. Então, Paulo lá tá no capítulo 4, né? Então, assim, tem que ler com muita atenção, porque Paulo anda tanto, viaja tanto, aproveita todas as oportunidades que ele tem de falar do evangelho, que a gente se perde aí até em dizer onde que ele estava, né? Mas ele estava em Antioquia, que é a pronúncia correta, que era uma igreja que havia sido implantada e que necessitava de muita cooperação de trabalho e tinha muitas questões espirituais, muitos desafios espirituais a serem resolvidos. Então, Paulo parte para lá e começa a trabalhar com aquele jeito que ele sempre trabalhava, não tinha tempo ruim, arregaçava as mangas e caminhava. E com isso ele conseguiu muita cooperação, então as atividades, tudo que tinha que ser feito estava sendo realizado, e ele atendia a todos. Então ele fez amizades, estabelecidas pela compreensão, pelo respeito recíproco e pela confiança, né? Porque Paulo externava, exemplificava o evangelho de Jesus. Então era uma igreja que recebia vários visitantes. Digamos que hoje seria assim, era idônea, né? Porque esses visitantes não eram cristãos e eles reconheciam o trabalho de caridade que a igreja fazia. Muitos dos visitantes tinham posses e faziam doações para essa igreja, por conta da seriedade do trabalho que eles desenvolviam. E aí Lucas, de passagem na cidade, vai fazer também a visita à igreja de Antioquia. E ele resolve ficar, porque ele fica encantado com Paulo de Tarso, com a forma como ele trabalhava, com a forma como ele acolhia as pessoas. Ele tinha uma tenda fora da igreja, então ele colocava a tenda à disposição das pessoas. E aquele evangelho tão eloquente, né, e tão bem exemplificado, foi tocando ainda mais o coração de Lucas, a ponto de ele ficar em Antioquia e se apresentar a Paulo e dizer para ele que ele gostaria de ouvir o Paulo mais vezes, ser ouvido também. E nesse momento na história, Paulo coloca a tenda à disposição, convidando Lucas a permanecer, e ele passa a frequentar todos os dias, passa várias horas do dia ali na igreja, ouvindo Paulo. Então já começa aquela comunhão, né? Então, a afinidade, o magnetismo, acho, dos dois, já faz aquele primeiro contato. E é assim quando a gente encontra algumas pessoas, não é? A gente se afiniza, a gente se interessa, tem uma troca, né, de energia positiva e a gente vai criando esse estado de afeição. E Lucas inteligente, Lucas ouvindo o evangelho, Lucas contando, né, as coisas que ele fazia.
então Paulo se afeiçoa a ele também. Eu fico imaginando, né, a propriedade de Paulo em observar os talentos, porque todos nós temos talentos, e é claro que o primeiro a reconhecer os nossos próprios talentos, temos que ser cada um de nós nesse trabalho de autoconhecimento, porque o trabalho de autoconhecimento não é só para a gente ver aquilo que precisa ser corrigido. Pelo contrário, é para a gente também, pelo contrário não, é além disso, a gente vê também aquilo que nós temos de bom, porque são virtudes que estão dentro de nós. Então, se a gente já conseguiu adquirir aquelas virtudes, se a gente já tem aqueles talentos, é legal que a gente se sinta capaz de corrigir aquilo que não está bom e angariar novos talentos. Então, Paulo era bem, eu acho que ele era craque em fazer isso, né? Por isso que ele unia as pessoas, por isso que ele tinha uma relação de confiança, de compreensão e de respeito e trazia aqueles amigos para ele. Então, Lucas fica na cidade, começa a frequentar bastante a igreja. O livro não diz quanto tempo, mas a gente entende que é um tempo grande, mas e tem dois parágrafos que eu gostaria de ler, conforme está no livro, para que vocês tenham noção do que aconteceu. Então, diz assim, que enquanto Lucas permaneceu na cidade, ambos se empenhavam diariamente em proveitosas palestras, ambos, Lucas e Paulo. Concernentes, as palestras, né, eram concernentes aos ensinos de Jesus. Retomando aos poucos seu poder de argumentação, ou seja, a forma como Saulo falava, né, não tardou a incutir no espírito de Lucas as mais sadias convicções. Então, lembram, Lucas já tinha conhecido o Evangelho de Jesus, aquele Deus, né, que era desconhecido e que ele ficou magoado. Então, por Jesus, ele conheceu, pelas palavras de Jesus, ele conheceu esse Deus bondoso, justo, misericordioso, e com o contato com Paulo de Tarso, ele amadureceu essas convicções que já tinham a semente no seu coração. Desde a primeira entrevista, o hóspede de Antioquia, que é Lucas, não mais perdeu uma só daquelas assembleias simples e construtivas. Aí, na véspera de partir, ele fez uma observação que modificaria para sempre a denominação dos discípulos do Evangelho. Cara, quando eu li isso, eu fiquei pensando, Lucas chegou agora, né? Era um cara inteligente, mas era um cara novo. E aí ele fica um tempo na igreja, vai embora, e aí ele ainda vai dar uma sugestão, né? Eu fiquei pensando assim, que coragem tinha ele para poder fazer essa sugestão, né? Quantos de nós já temos os nossos grupinhos, aí chega alguém novo, né? A gente acolhe, porque essa é a nossa função, acolher, mas a gente precisa acolher como Paulo acolheu, observando, né, verdadeiramente, respeitando, a ponto de identificar os talentos. E com certeza por isso, Paulo ouviu o que Lucas tinha a dizer. Então, Lucas diz assim, ó, ele é novo e diz assim, dentro do grupo. Irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão desse movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Olha a percepção de Lucas, né? Nesse contato. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Não vejo na palavra caminho, que era a identificação que os cristãos tinham antes desse momento, uma designação perfeita que traduz o nosso esforço. Porque ele falou viajantes, caminhos, caminheiros, que eram o nome atribuído antes da palavra cristão,
poderia ser de qualquer um, não de alguém que empregasse o esforço que eles estavam empregando para divulgar as palavras do Evangelho de Jesus. Então ele sugere, não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Olha a lógica da sugestão. Esse título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. E aí é nesse momento que eles acolhem a sugestão de Lucas, aquele companheiro que era novo, né, tinha chegado, mas tinha condições de contribuir. E Paulo e todos os outros, Barnabé, e depois por todas as comunidades, passam a se identificar como cristãos. Então, é um momento marcante, né? Porque quando eu li isso me chamou a atenção das oportunidades que a gente tem de colaborar. Então, a gente não pode deixar de colaborar quando a gente tem lógica, propriedade, né, para poder fazer uma sugestão sem imposição. Então, tinha uma lógica no raciocínio de Lucas para chamar os caminheiros, viajantes, de cristãos. E tinha um acolhimento, um respeito de Paulo em identificar aquela sugestão como algo contributivo. Então, gente, quando a gente flutua nesses papéis, né, de ser aquele que já está experiente, observando os jovens que chegam, dando as suas sugestões, né, a postura de Paulo é essa postura que avalia, que acolhe, que orienta. E nós, quando estamos na postura de sermos jovens, não só na idade, mas como alguém que chega num lugar novo, nós também temos esse cuidado, né? Porque quando a gente raciocina, observa, né? Lucas não ficou 2, 3 noites, ficou um tempo lá, trabalhou, cooperou, criou laços com as pessoas, então ele tinha essa condição, apresentou, né, essa condição de contribuir. E teve coragem para isso, porque às vezes a gente não se sente pertencente e não dá sugestões. Mesmo que no primeiro momento elas não sejam as mais adequadas, né? Mas esse sentido de pertencer a um grupo, de ser uma família, como tanto a gente coloca, a gente precisa agir desta forma também, né? Acolhendo, sendo acolhido, respeitando, compreendendo, que são atitudes que ajudam, né? Atitudes que colaboram para o progresso, como colaborou Lucas, nesse momento que ele tem uma figura nova e totalmente assim, com uma contribuição em definitivo para o movimento do cristianismo. Então essa é a primeira passagem que eu gostaria de dizer. Eu acho que não vai dar para dizer de 3, mas eu vou falar dessa também, porque é bem legal. Está no capítulo 6, né? Então, várias viagens de Paulo com Silas, e tem um determinado momento que Paulo tem uma visão. Então ele vê Estevão, e Estevão fala que eles têm que levar luz para outros lugares que também tem sombra. Então Paulo acolhe aquilo como outros caminhos que ele tinha que tomar, e ele avança para a Ásia, né? Então ele conclui que tem que ir até uma cidade chamada Troade. Só que quando ele está no meio do caminho, ele resolve fazer uma mudança no trajeto, porque ele tem outra visão de um homem na Macedônia dizendo para ele assim: vem e ajuda-nos. Então ele conclui que ele tem que ir para Macedônia. Só que eles não têm dinheiro, né? Não tem condições, é longe pra caramba, e Macedônia tinha que, para ir até Macedônia, tinha que ir de barco. Aí o que acontece, né? Acontece que ele fala: eu tive essa visão e vou tentar seguir. Então eles vão, se hospedam numa cidade portuária, que é nem sei o nome, gente, mas tudo bem, não tem problema, que eu esqueci. E aí nessa cidade eles se colocam num lugar bem paupérrimo,
mas no dia seguinte levantam e vão andar na cidade. E quem que eles encontram? Quem que Paulo encontra? O Lucas. Aí Lucas, aquele abraço, né? Aquela coisa de colocar a conversa em dia, porque amigo é assim, né? A gente pode estar distante já há um tempo, mas a gente tem essa energia, tem esse amor, esse laço não se rompe. E aí é, é, Lucas conta para ele que trabalha nas embarcações como médico, né? E que desde que ele saiu de Antioquia, que ele não perde uma oportunidade de falar do evangelho para todas essas pessoas que ele tem contato, para todas aquelas pessoas que ele cuida fisicamente como médico, né? Aí Paulo fala para ele da necessidade, daquela visão que ele tinha de ir para Macedônia, e só que Paulo fala que eles não têm dinheiro. Então Lucas fala assim: bom, eu não tenho fortuna, mas tenho vencimentos. Então o que que o Lucas faz? Fala sério, gente, coloca Silas e Paulo e um outro amigo que estava junto no barco e custeia toda a viagem deles até Macedônia. Só que Paulo, de novo, né? Então, aquela visão que Paulo teve, aquela intuição de mudar de caminho, aquela inspiração também, culminou nesse reencontro e nessa condição criada, né? Para que Paulo pudesse ir até Macedônia fazer a divulgação do Evangelho de Jesus. Aí Paulo vira para Lucas e fala assim: a mãe de Lucas tinha morrido, então Lucas já estava sozinho, sem família, né? Tinha amigos, mas não tinha mais família. Aí ele fala assim, Paulo, nessa hora, fala para Lucas: ora, Lucas, se te encontras sem compromissos imediatos, por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do Mestre Divino? A pergunta produziu certa emoção no médico, como se valesse por uma revelação. Passada a surpresa, Lucas acrescentou um tanto indeciso: sim, mas há que considerar os deveres da profissão. Gente, olha o que Paulo responde para ele. Mas quem foi Jesus, senão o divino médico do mundo inteiro? Até agora tens curado corpos, que de qualquer modo, cedo ou tarde, hão de perecer. Tratar do espírito não seria um esforço mais justo? Com isso, não quero dizer que se deva desprezar a medicina propriamente do mundo. No entanto, essa tarefa ficaria para aqueles que ainda não possuem os valores espirituais que trazes contigo. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Bom, aquilo que em vários momentos desses evangelhos que nós temos feito juntos, não é? Os nossos companheiros falando do aspecto espiritual, da mente sã, do corpo sã. Então, se a gente não cuidar do espírito, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, como é que a gente quer ter uma saúde física, não é? Então, nesse momento, nesse convite que Paulo reitera para Lucas, ele passa a ser esse médico de almas, porque o remédio que ele tinha para oferecer agora não era mais o remédio da ciência, era o remédio do Evangelho de Jesus, que foi o médico do mundo inteiro. Então, é lindo esse momento, né? Porque quantas vezes nós somos convidados, não é? A fazer essa busca interior, né? Cuidando de nós mesmos através desse recurso que nós já temos do Evangelho de Jesus, ou quantas vezes nós somos convidados, né, a buscar as coisas espirituais em detrimento às materiais, porque, como disse Jesus, o resto nos será acrescentado. Então, às vezes, nós estamos caminhando numa desarmonia muito grande, mas Lucas, nesse momento, resolve, né, ele consegue ajustar a vida material dele e resolve seguir Paulo na divulgação do Evangelho. E aí, gente, é uma parte que eu posso resumir, porque o tempo sempre avança, mas daí para frente
Lucas começa a caminhar lado a lado com Paulo. Chega um momento que eles se dividem, Lucas e Timóteo vão para um lado, Silas e Paulo vão para outro, e Paulo não cansa de trabalhar, e eles se encontram para ir para Jerusalém, porque Pedro pede auxílio, e é nesse momento que Paulo é preso pela primeira vez, é apedrejado, passa 2 anos preso em Cesárea, e quem fica com ele lá, atualizando as informações, fazendo a ponte entre ele e os discípulos, socorrendo nas necessidades, é Lucas. Então, é aquele amigo mesmo, que está junto, né, que nas horas de dor, a gente pode contar. Então, como que nós temos tratado esses amigos que a gente sabe que pode contar? Será que nós somos um amigo que os outros podem contar? Então, quando a gente vai olhando todo esse carinho, esse cuidado, né? Porque Lucas tinha um cuidado de olhar também para Paulo como ele estava fisicamente, conseguia chamá-lo à razão, dizendo, descansa um pouco, depois você continua, coisa e tal. E quando Paulo está nesse processo da prisão, ele chama Lucas e fala, olha, você precisa avançar naquele projeto de escrever o Ato dos Apóstolos. Então, Paulo reitera esse convite e Lucas aceita. E o projeto de escrever uma biografia de Jesus, está no livro Paulo Estevão. E aí ele fala, vai até Maria em Éfeso, eu não posso ir, e começa por lá toda essa escrita, esse trabalho da biografia, que é esse legado que nós temos de Lucas no Evangelho. E quando chega no final, né, quando Paulo, antes de ser preso pela última vez, e aí depois já culminando na sua morte, ele escreve uma carta aos amigos e diz, né, só Lucas está comigo. E nesse momento, o livro relata que ele chora copiosamente, mas ele sente, né, a presença daquele amigo como um bálsamo de alívio naquele momento tão difícil e tão doloroso. E aí, Lucas era responsável por enviar as cartas, e quando ele escreve essa carta, eles se desligam, e naquela noite mesmo, Lucas dorme em um lugar, Paulo em outro, mas Paulo é preso e depois tem o seu martírio, né? Então a gente vê como esses momentos, essas histórias trazem para a gente algumas reflexões, porque parece que a gente está vivendo assim, parece não, nós estamos vivendo um momento muito desafiador, mas nós temos recursos, né? O recurso de participar, o recurso de interagir, de respeitar, e principalmente o recurso da amizade, né? Porque se não fossem os amigos, o que seria de nós, não é? Quantas vezes a gente recebe palavras de incentivo, né? E a gente tem um intensificador nessa história, gente, que são os amigos encarnados e os amigos espirituais. E para nós estarmos com os nossos amigos espirituais, nós precisamos, elevar a nossa mente em oração e a Jesus, para que nessa conexão a gente consiga sentir essa energia de que tem alguém que nos apoie do lado, tá? E antes que não dê tempo, né, porque a gente sempre corre, eu já vou chamar de novo o meu amigo Alessandro. Vou colocar o seu nome aqui agora. Lê. Estou te chamando. E reforçando, né, que o convite do Evangelho dessa noite é para que a gente reflita sobre essas potencialidades que a gente tem dentro de nós, né? E que juntos, assim como Lucas permaneceu junto de Paulo aprendendo, há uma troca. E com essa troca a gente só tem a crescer. Muito obrigada. Vai lá, Ale. Meus parabéns, Lumena, pela aula. Saudade das suas aulas. E Obrigada. como muitas pessoas aí que falou que vai ler o livro novamente, eu acho que eu também tenho que ler, que eu não lembro de muitas coisas que você falou aí. Muito mas bom. a gente relendo, né? Era isso que esqueci de falar no começo. A gente sempre precisa ler, porque o que a gente acaba falando são as nossas referências, mas você pode estar no momento onde você acolhe aquilo que está precisando. Então, cada um tem que ler mesmo. Tá bom? Vamos lá?
Eu acho Vamos que deu lá. tempo do pessoal pegar a água, não é? Então, Para a vamos gente partir cerrar para os... as vibrações. Eu Vamos posso só lá. falar uma coisa que eu acho que dá tempo? Claro. Vamos dedicar, não é? Esse evangelho, essas vibrações nesse momento, gente, a tantos amigos que nós temos recebido a notícia que estão passando por desafios, alguns com Covid, né? Alguns desencarnando de tantas formas, porque isso é um processo natural, mas é um processo que sempre fragiliza o nosso coração. Então, que essas orações nesse momento a gente possa pensar nesses amigos e dedicar essas vibrações a eles também, tá bom? Então, vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações e mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presente no nosso lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Estes fluidos atuam nos nossos centros de força, reiterando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz que atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e aos nossos próximos. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos e, em especial, aquela parte do nosso corpo onde exista uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo, com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminando por uma luz radiante e intensa, que nestes locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-los possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apresentem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Por alguém que nos venha à mente e esteja sofrendo de dores físicas ou morais. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar o Evangelho do Cristo, o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus, que nos envolve neste momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Batemos na trave aí. Muito bom. Obrigada, Ale. Foi muito bom ver você. Um beijo para sua esposa.
para sua família e Para que todos seja aí, para você, para todos nós, um final de semana bastante abençoado. abençoado para Amanhã cedo todos. nós temos a live às 10 horas, antes das lives das 9 às 10, o encontro de evangelização, tá bom? Gente, beijo no coração, Até fiquem todos mais. com Deus, viu? Bom final Obrigada, de semana para todos. valeu.